Olá, pessoal, boa tarde. Tudo de bom para você? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Tudo bem. Eu estou bem. Graças a Deus. Eu não gravei o vídeo esses dias que eu tava um pouco tossindo, né? Sábado eu peguei, acho que uma corrente de ar, não sei. E comecei a sentir tosse. Então eu preferi não gravar por causa que eu tava tossindo. Mas graças a Deus, hoje eu tô bem melhor. Tô tomando muito chá, tá muito frio, então eu devo ter saído com o corpo quente do algum trabalho e pegado aquela correnteza fria, né? Mas Deus é bom todo o tempo e Deus está conosco, operando Deus quem impedirá. Hoje nós estamos 21/12, né? Estamos se aproximando do Natal e próximo ao final do ano, mas é um privilégio a gente estar aqui, né, irmãos? É um privilégio a gente estar aqui. Eu posso dizer para você que entre mortos e feridos, nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos e vamos sobreviver, né? Porque Deus, Ele é a nossa âncora. A nossa esperança está em Deus. E nós jamais podemos perder a nossa esperança. A esperança de um dia melhor, a esperança de um futuro melhor, de uma nação melhor, de uma nação, de um povo que possa louvar e bendizer ao Altíssimo, né? Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cuja esperança está em Deus, né, irmãos? Deus é tremendo, Deus é soberano, Deus é magnífico. Deus é mais do que suficiente em todas as nossas necessidades. Deus, ele é mais do que suficiente em todas as nossas necessidades, né? E quando nós nos preocupamos, demonstramos a nossa falta de fé nessa suficiência. Não cremos que ele basta. A preocupação é um problema sério, porque expressa incredulidade, mas também porque é uma tentativa de usurpar a soberania de Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a palavra que desagradou a Moisés, essa palavra indica que ele ficou frustrado, desmotivado, um pouco irado, mas também preocupado. Temeroso. Nos próximos capítulos, né, Moisés clamou para que Deus que não seria mais capaz de fazer tudo sozinho. Não posso levar todo esse povo sozinho. Moisés clamou a Deus. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Moisés estava tendo um período difícil, sobrecarregado com ansiedade e frustração por tentar ser Deus, né? Quando estamos ansiosos, frequentemente, é porque pensamos que os acontecimentos estão fora do controle. E não somente isso, mas também porque achamos que eles deveriam estar sob nosso controle. Se estamos enfrentando uma situação que sabemos ser demais para nós, mas achamos que devemos ser capazes de lidar com ela. Ficamos ansiosos, sentimos nos responsáveis por levar outras a agirem, por fazer com que as coisas aconteçam naturalmente e pelo resultado dos acontecimentos. Em essência, aspiramos ser Deus e nos frustramos com o fato de que não somos. A ansiedade é uma evidência do orgulho que há em nosso coração, né? Moisés, ele estava levando um povo para uma terra que Deus havia prometido. Mas o fardo que Moisés estava levando era muito pesado, irmãos. Era uma nação com mais de 2 milhões de pessoas, né? Eu acho que era esse número. Era gente demais, irmãos. Era gente que cabia aqui dentro desse país suíço aqui
e que não tinha nem espaço para eles. Então, era uma grande responsabilidade ter que guiar um povo, velhos, jovens, crianças, adolescentes, mulheres grávidas. Mas eu quero dizer que existe a fonte maior de poder. Podemos encontrar mais conforto, melhor provisão ou graça mais generosa. É claro que não. Deus é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. Ele é mais que suficiente para todas as nossas necessidades. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Daniel 4,35 ensina: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como os exércitos do céu, com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Podemos ter certeza, não somente de que Deus está no controle, mas também que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando nós nos preocupamos, questionamos a soberania de Deus, pois não cremos que Ele está realmente no controle. Quando nós questionamos, nós esquecemos que Deus é quem está no controle, é Deus de todas as situações. Daniel estava na Babilônia, o poder dos caldeus. Nabucodonosor era um rei, um presidente carrasco que queria ser comparado como Deus, né? Nabucodonosor foi abençoado demais, mas Nabucodonosor nunca se prostrou diante de Deus. Um dia ele teve que se prostrar. Então, irmãos, muitas vezes nós carregamos na nossa vida fardos, preocupações, ansiedade, porque nós queremos resolver coisas que não é para a gente resolver, a gente quer resolver. A gente quer agir em coisas que não é para a gente agir, nós queremos agir. Muitas vezes você entrega para Deus e você esquece que você entregou para Deus. Moisés estava ali sufocado, estava ali passado, porque ele já não sabia mais o que fazer. Mas ele pediu ajuda a Deus e disse para Deus que ele não seria capaz, né, de fazer tudo sozinho. Irmão, nós não somos capazes de fazer nada sozinho sem a permissão e sem a orientação de Deus. Nós não somos capazes. Nós precisamos da presença de Deus na hora que deitamos, na hora que levantamos. Nós não vivemos sem esse ar que nós respiramos. Nós não dependemos de oxigênio, de uma garrafa, de um balão de oxigênio. Nós vivemos, temos liberdade, entramos e saímos, trabalhamos. Vamos agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo trabalho, agradecer a Deus porque nós não estamos na fila para pegar uma cesta básica, para pegar um prato de sopa. Vamos agradecer a Deus porque não estamos dentro de um hospital. Nossa família está bem, bem amparada. Vamos agradecer a Deus porque nós temos filho que está com saúde. Tem muitas mães aí que estão em desespero porque os filhos estão entregues ao Deus desse século, se matando, se jogando, se entregando realmente a esse mundo destruidor. Há muitas mães que não sabem o que vai fazer nesse Natal, nem o que vai fazer nesse Ano Novo. Porque o filho não escuta, filha já não ouve mais o que a mãe diz. Pessoas que estão realmente sem saber que direção tomar. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje. Moisés pediu ajuda a Deus. Isso significa que nós também temos que pedir ajuda a Deus. Para Deus alcançar filhos, alcançar netos, alcançar alguém nosso, da nossa família, que esteja passando pelo vale da sombra da morte. Pessoas que estão no vale, irmãos. Pessoas que estão na terra, no deserto. Pessoas que estão em Lodibar. Pessoas que não estão tendo visão, que não estão tendo discernimento daquilo que está vivendo. Pessoas que estão com a vida em perigo. E muitas vezes nós não estamos enxergando nada disso. Pessoas que estão vivendo como zumbis no meio da rua, falando sozinho, tão drogados que eles andam que nem um zumbi no meio da rua. Irmãos,
se o poder de Deus descer do alto sobre as nossas vidas, até as pessoas que passar perto da gente serão curados, serão libertos. Mas para isso acontecer, a gente tem que pedir poder de Deus na nossa vida, viu? Poder de Deus na nossa vida. Eu vi o testemunho de um pastor, né? Esse pastor estava orando pelo avivamento. E um certo dia uma mulher chegou na igreja e disse, é aqui a igreja que vocês estão orando, que o Deus de vocês cura. Ele falou assim, é aqui mesmo. Então é o seguinte, eu tenho uma filha que está acorrentada, porque ela é possessa de demônio, e ela vive acorrentada. Então vá lá orar para Deus libertar a minha filha. E aquele pastor disse, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E esse pastor foi, orou, não aconteceu nada. O pastor chamou a equipe dele, foi lá orar, não aconteceu nada. A moça continuou do mesmo jeito. E aquele pastor voltou decepcionado. Aquele pastor voltou sem reação, dizendo, eu vou desarmar minha tenda e eu vou embora para minha cidade, porque eu me sinto envergonhado. Foi quando uma voz bradou e disse, busque poder, comece a orar por um avivamento. E aquele pastor resolveu ficar e reuniu sua equipe e começaram a orar, irmãos. Começaram a orar. Oraram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses e continuaram a orar. E um dia, de repente, desceu o poder de Deus naquela tenda que eles estavam reunidos orando e todos foram revestidos, cingidos com fogo, com o poder do Espírito Santo. Aí voltaram, oraram para aquela jovem, ela foi liberta daqueles espíritos diabólicos que estava predominando na vida daquela jovem. Irmãos, você não expulsa demônio se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você não cura, você não ora para as pessoas serem curadas se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem muitos aí, igual sino, só latindo, mas não há poder, não há manifestação do Espírito Santo. As pessoas hoje, irmãos, vão à igreja para querer se achar que são os melhores. Bota a melhor roupa, o melhor sapato, usa coisas chamativas, mas lá dentro o fogo está só na cabeça, o coração está gelado. O fogo do Espírito Santo tem que arder aqui dentro de nós, gente. Arder aqui dentro. Nós temos que ter fome e sede pelo poder de Deus. Moisés pediu ajuda a Deus. Entendeu? Moisés pediu e Moisés era um homem que Deus chamou. Ele foi escolhido. Moisés foi criado no palácio do rico faraó. Conhecia tudo a respeito do Egito. Mas um dia ele cometeu um delito e ele teve que sair fugir do Egito. E Deus perdoou o que ele cometeu. E um dia Deus voltou a ter com Moisés e chamou ele de volta ao Egito. Entendeu? Irmãos, Deus ele quer usar as pessoas para tirar as pessoas do Egito. Deus quer usar as pessoas para libertar os cativos, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Amém? Se não houver poder de Deus na nossa vida, não adianta eu pregar, não adianta eu orar, que não vai acontecer nada. As pessoas dizem, eu oro, eu jejuo, mas não acontece nada. Você tem que realmente se humilhar. E só parar de se humilhar e continuar se humilhando, pedindo a Deus o poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, para Deus revestir os filhos, revestir os netos, revestir a sua geração futura. Porque se você tem um adolescente, você tem que vigiar a sua filha. Você tem que ver com quem ela conversa, com quem ela anda, entendeu? Porque tem jovens aí de 12, de 14 anos que tá um desastre. Irmãos, tá um desastre para as mães, para os pais. Entendeu? Então você tem que acompanhar da agora. Não é quando tá com 20 anos que você vai querer cortar os hábitos deles, não. Tem que cortar enquanto você pode. Sabe para quê? Para que ela não venha bater em você amanhã. Então bata você antes de você apanhar. Então o problema, irmãos, é que nós não admitimos. Tadinho, coitadinho. Não é assim. Nós temos que orar para Deus, preparar a pessoa certa, preparar o emprego certo, preparar a casa certa, preparar o carro certo, preparar tudo na nossa vida. Emprego é tudo na nossa vida. Então vamos agradecer a Deus hoje, porque nós temos nosso emprego, temos o nosso salário, temos a nossa família junto conosco. Uns têm família perto, outros não têm,
mas estão todos vivos, todos com saúde. Então esse é o melhor presente. O melhor presente para todos nós nesse final de ano é você ter sua família sentada à mesa com você, ok? Tem uns, infelizmente, que não são capazes de ter porque já não faz mais parte do mundo dos vivos. Mas se você tem o restante, agradeça a Deus porque você está com a sua família do seu lado. Pai, eu agradeço. Nessa tarde quero pedir ao Senhor, porque eu sei que Deus é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. Eu quero lançar sobre ti as minhas necessidades, as minhas ansiedades. Quero clamar ao Senhor, porque Moisés, ele pediu ajuda a ti. Moisés, ele pediu ajuda porque Moisés estava se sentindo sozinho. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos no abandono, nós nos sentimos que somos esquecidos. Pai, e muitas vezes as pessoas nos ignoram, as pessoas não conseguem enxergar em você o que Deus enxerga em você. Muitas vezes as pessoas se acham que elas são autossuficientes, que as pessoas se acham que elas são melhor do que as outras. Mas eu quero dizer, Deus, que todos nós somos iguais. Nós somos pó, nós somos cinza, nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas servente. Nós estamos aqui para servir. A tua palavra diz que é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. É melhor você abençoar do que ser abençoado. Então a palavra de Deus nos ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a palavra de Deus nos diz que operando Deus, quem impedirá? A palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra do Senhor diz que Deus falou para uma figueira, ele ouviu a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus falou para o mar e o mar obedeceu. A palavra de Deus diz que Deus falou para o vento em uma tempestade e fez o vento se acalmar e as águas se acalmar e fez Pedro andar sobre as águas. Deus, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é a fonte da vida. Se eu souber usar a palavra, usar a minha língua, eu vou me fartar de bens. O Salmo 1 diz que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujo dá seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará. Porém, os ímpios não são assim. Tudo que os ímpios faz, meu Pai, desmorona. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos coloque em segurança nessa tarde. Nos coloque, Deus, na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo, diante de todas as situações que nós viemos enfrentando, pedimos orientação, pedimos condições, pedimos entendimento para que possamos ser um povo cheio do Teu Espírito Santo, lavado e remido com Teu sangue. Pai, unge as nossas portas com o sangue do Cordeiro, unge os nossos umbrais, abençoa a nossa saída, a nossa permanência e a nossa entrada. Deus nos guarda e nos livra do perigo, nos livra de acidente, nos livra do desastre, nos livra de atropelamento, nos livra de morte súbita, nos livra de todas as influências maligna, perversa e diabólica. Meu Deus, nos livra dessas confusões e conflitos espirituais, esses conflitos que muitas vezes vêm na nossa mente e quer nos colocar em dúvida e quer trazer dúvida e confusão, meu Deus. Mas a tua palavra é pura e é verdadeira. A tua palavra é vida. A tua palavra é espírito de vida. Tu deu ordem ao céu, tu deu ordem às estrelas, tu deu ordem à lua. Pai, tu deu ordem ao universo. E o universo foi criado pelo Espírito da Palavra. O Espírito da Palavra vai desmanchar, vai desfazer, vai desacorrentar, vai desarmar reinos, povos e nações. E vai destrinchar tudo que estiver calculado, projetado, tramado, arquitetado contra as nossas vidas. Nessa tarde, o Espírito da vida vai desfazer as armas perigosas que o adversário tem feito, calculado, projetado, tramado contra mim e contra você. Nessa tarde, o Espírito da vida vai assoprar como soprou no nariz de Adão e trouxe vida para aquele homem. Deus vai trazer vida para você. Deus vai trazer cura para os seus ossos. Deus vai trazer cura para a sua mente. Deus vai trazer cura para o seu corpo físico e Deus vai trazer cura
para a sua alma e para as suas emoções. Receba de Deus a sua vitória. Saiba que se você pedir ajuda, Deus não vai te negar auxílio. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Todos precisamos pedir ajuda a Deus. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.